Bom, nessa segunda aula aqui eu vou começar a falar sobre o mercado freelancer, que é a categoria na qual se encaixa a maior parte dos redatores SEO. Vamos falar um pouquinho sobre o que é um freelancer. Um freelancer é um profissional autônomo, é um profissional independente, ele não tem vínculos empregatícios. Muitas vezes o freelancer ele atua de uma maneira um pouco amadora, ele não tem a sua própria empresa, não emite nota fiscal, com isso não emite contratos. Muitas vezes existe esse tipo de profissional aí no mercado ainda. No entanto, tem outros profissionais que já têm suas próprias empresas individuais, né? O microempreendedor individual é um formato muito popular aqui no Brasil, e eles já têm essa profissionalização, já pensam mais no futuro. A questão é, muitas vezes, quem escuta falar sobre um profissional que é freelancer tem a impressão de que é um profissional desempregado, muitas vezes é utilizado como sinônimo de bico, né? A pessoa que não tem emprego, ela está fazendo uns trabalhinhos aqui, outros ali, e está aí se virando para conseguir o seu dinheiro. Mas a verdade, gente, é que o mundo está mudando. O mundo passa por uma série de mudanças e esses formatos de trabalho tendem a mudar. Para você ter uma noção, especula-se aí que até em 2027, 50% da força de trabalho dos Estados Unidos já será freelancer. E a gente sabe que as tendências, tanto de tecnologia quanto de economia e mercado, acontecem primeiro nos Estados Unidos, a maior economia do mundo. Então, é bem possível que isso seja espelhado em outros lugares, em outros países do mundo. E é por isso que a gente precisa ter um pouco mais de atenção a esse formato, que é um formato que eu, na minha opinião pessoal, acredito que vai dominar o mercado dentro de uma década no máximo. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 70% dos freelancers afirmam que ganham mais como freelancer do que como um funcionário contratado, um funcionário com carteira assinada. E essa tendência também vai vir aqui para o Brasil em algum momento. Hoje a gente tem uma realidade que é um pouco diferente dessa. Normalmente, freelancers ainda não se profissionalizaram, não têm um serviço de atendimento ao cliente, muitas vezes não têm contratos, não têm a própria empresa, não emitem nota fiscal, não sabem exatamente como precificar os seus serviços, mas essa realidade vai se adaptar. A gente está num período de transição. Eu gostaria de falar aqui sobre alguns números. Nós temos aí algumas pesquisas realizadas aqui no Brasil para a gente poder dar continuidade ao curso e você entender que essa é uma carreira muito promissora. Então a gente está indo do formato tradicional de trabalho, que é aquele formato que você estuda, arruma um estágio, arruma um emprego e tenta desenvolver a sua carreira dentro da empresa, né? Galgando passos ali, saindo da posição de analista, depois indo para uma posição de liderança, transformando-se de um profissional júnior em um profissional sênior. E esse é o formato que a gente está acostumado, que nossos pais foram acostumados, nossos pais que nos educaram entendem que é o correto, que é a única opção. Mas essa não é a verdade, tá bom? Algumas vantagens que tem do mercado freelancer, tá? Que é uma característica muito mais voltada a profissionais millennials, que é considerada uma geração, né? A geração entre pessoas entre 25 e 40 anos mais ou menos aí. As principais vantagens alegadas para ser um freelancer é a flexibilidade de horários, possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, não à toa a gente tem aí a tendência dos nômades digitais, possibilidade de ganhar dinheiro extra, né? Você pode ter o seu emprego, pode ter o seu trabalho, pode ter o seu negócio e ainda assim atuar como freelancer. Você também pode receber de acordo com a sua produtividade, o que é uma mecânica mais justa, na minha opinião, né? Muitas vezes a gente tem esse problema quando a gente trabalha em CLT, né? O chefe sempre quer extrair o máximo de quem está ali durante as horas que ele vai estar ali. E, por outro lado, a gente tem o profissional que está sempre ali, ele acha que ele está dando o seu melhor, muitas vezes quem é empreendedor reclama de que ele não está dando tudo de si. E essa mecânica é um pouco diferente, né? Essa lógica, o sistema é diferente no mercado freelancer, porque você recebe apenas pelo que você fizer. A possibilidade de ser o seu próprio chefe, tomar suas próprias decisões, se um dia você precisa de um tempo para esfriar sua cabeça, se você tem problemas médicos, se você quer produzir mais em um dia e menos em outro, essas decisões são suas, são decisões que você toma. A possibilidade de aumentar os ganhos, né? Você não precisa ficar esperando uma promoção que talvez nunca vai chegar. Você pode simplesmente aumentar o seu preço, você pode aumentar o seu número de clientes, você pode fazer as alterações que você desejar. E com isso você se desenvolvendo, né, crescendo, pode começar
a cobrar mais. E o próximo tópico é justamente isso, o aumento de ganhos. Você pode multiplicar aí os seus ganhos de acordo com o seu crescimento. E a gente vai para o último tópico, que é exatamente a curva de aprendizado. Freelancers tendem a aprender mais, tá? Isso também tem pesquisas indicando isso, que freelancers têm uma tendência a se desenvolver constantemente, a estar sempre aprendendo, a desenvolver novas habilidades, a se aprofundar sobre habilidades que ela já tem. Então, tá aí algumas das mudanças, algumas das diferenças do mercado freelancer. Algumas das principais dificuldades encontradas por freelancers, e esses são dados de uma empresa, da empresa Rock Content, falando sobre o mercado freelancer, né, são dados de 2019, é definir o preço do trabalho, encontrar clientes e conquistar espaço no mercado. Então é por isso que a gente vai abordar também esses temas aqui no curso, para que você consiga criar uma cartilha de clientes mais vasta, com contratos mais longos, mais duradouros, e assim você conseguir ter estabilidade. Eu vou falar aqui alguns dados, tá, que revelam algumas coisas muito interessantes, alguns insights muito legais pra gente. A gente tem aí 35% dos freelancers brasileiros são profissionais de comunicação. Isso inclui aí profissionais de jornalismo, publicidade e relações públicas. Então, esse mercado, né, para redação SEO, para quem mexe com textos, ele é muito comum. Então, esse aí é o primeiro dado interessante que a gente tem. 61% dos freelancers brasileiros têm entre 25 e 40 anos. A geração millennial que eu te falei, que é uma geração considerada da mudança, né, uma geração que cresceu aí no meio da internet e que tem bastante dificuldade de se adaptar aos sistemas tradicionais, né? Eles têm voz própria, eles querem fazer diferença no mundo. Existem várias pesquisas aí, da Deloitte inclusive, que falam sobre essa geração que promete revolucionar o mundo. A gente tem 63% dos freelancers tem graduação ou nível superior, pós-graduação, doutorado, mestrado. Isso aí mostra pra gente que freelancer não é só um bico, né? Freelancer tem profissionais competentes, tem profissionais que se dedicam, investem no próprio conhecimento, e não um profissional que simplesmente está ali porque não viu outras possibilidades. Como esse é um mercado novo, 68% tem menos de 3 anos de atuação. Isso é muito pouco. Isso comprova mais uma vez que a gente está passando, a gente está nessa transição para o domínio desse mercado freelancer, tá? 45,7% ganham até um salário mínimo. A média do salário freelancer aí é R$ 1.743,58. Eu considero esse um valor baixo, tá? Eu acredito realmente que como freelancer, se você souber se desenvolver, se mostrar para o público, você pode ter ganhos bem superiores a isso. Eu conheço uma série de freelancers que ganham bem mais do que isso. E é um fundamento muito justo, né? Porque você vai ganhar de acordo com a sua produtividade, de acordo com o seu conhecimento. E é claro, você pode conseguir mais clientes, uma cartilha mais cara, aumentar o seu ticket médio, que é o valor que você cobra pelos seus serviços. Essa é uma liberdade que dificilmente você terá como CLT. 33,7% apenas de freelancers no Brasil atuam em tempo integral como freelancer, né? Ou seja, são pessoas que possuem outros empregos, outros trabalhos e atuam como freelancer esporadicamente. Eu acho que esse número aí tende somente a crescer, né? Quando você faz as suas continhas, você pode ver ali que você pode ganhar muito mais, às vezes dobrar os seus ganhos, às vezes triplicar como freelancer. 51% encontram seus freelas por meio de indicação, e é por isso que nesse curso a gente vai focar bastante na questão de ter um portfólio, ter um blog, como conseguir clientes, né? E não depender somente aí da indicação, apesar de que esse tipo de marketing de relacionamento, que é como você atende seus clientes, a qualidade que você atende os clientes, é muito importante também na vida de um freelancer. O objetivo de 35% dos freelancers, um grande problema, né, na verdade, é conquistar a estabilidade financeira. Isso é fácil de explicar, porque a gente vive pegando microserviços, né, trabalhos ali, às vezes um texto de 500 palavras para um cliente, outro vai pedir 10 textos de 1.000 palavras, e a gente acaba que não tem previsibilidade. E previsibilidade é muito importante para um freelancer. O que a gente precisa fazer é tratar a carreira de freelancer como o que é, um negócio. Se você tem um negócio, você precisa ter planilhas para você ter administração financeira, você precisa fazer contratos mais longos para você poder calcular e ter a sua previsibilidade. Tá? Se você tratar a sua carreira como um negócio, você certamente vai poder
ter essa tão almejada estabilidade financeira. 83% pretendem continuar atuando como freela mesmo arrumando um emprego. Esse é um dado muito legal para a gente entender como esse mercado está crescendo, como ele está se desenvolvendo. Tá? Existem outras pesquisas aí que apontam que menos da metade dos freelancers eles abandonariam a carreira de freelancer para conseguir um emprego tradicional. E isso é muito interessante, apesar da gente ainda ter essa mentalidade de que é melhor você ser um CLT, o caminho mais seguro é aquele da CLT, muita gente não trocaria isso por nada, e eu me incluo, eu sou um deles. 82% dos freelancers têm como principal objetivo ganhar mais dinheiro. Isso mostra aí como esse ainda é um mercado em adaptação, né? As pessoas não ganham muito com isso ainda, apesar de ser possível já. A gente está nesse período transitório em que cobrar mais ainda é um problema, afinal você tem uma grande oferta, né, de pessoas, quase como um leilão, e aí o cliente tem milhares de opções para escolher, e aí ele muitas vezes vai escolher a mais barata e não a mais profissional, não a melhor. Então a maior parte dos freelancers tem esse objetivo aí na sua carreira de conseguir conquistar mais dinheiro, tá? E eu vou te ajudar a fazer isso aqui nesse curso. E um dado interessante e otimista é que 70% acredita que alcançará os seus objetivos como freelancer, né? Então é um mercado otimista, todo mundo que entra nesse mercado passa a perceber que é possível você viver uma vida inteira, uma vida saudável, uma vida aproveitando o seu tempo, sem precisar aturar muitas vezes um chefe na sua orelha e, é claro, fazer isso com alguns benefícios, como a estabilidade financeira, com tempo livre, aproveitando família, sem precisar enfrentar horas de transporte. Tá? A gente se vê na próxima aula, mas antes eu gostaria de contar uma pequena historinha para vocês aqui. Quando eu fui fazer essa migração para o mercado freelancer, né? Eu trabalhava em agência, ganhava uma merreca, né? E trabalhava naquele formato de ganhar pouco e trabalhar muito. E eu acordava às 6 da manhã, pegava um ônibus, ficava 2 horas por dia dentro do ônibus, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, só para deixar claro. Muitas vezes fazia hora extra, ficava das 9 às 18 horas dentro da agência, muitas vezes até 19, 20 horas. Pegava o ônibus de volta, demorava de novo. E isso me fez ter uma vida bastante infeliz naquela época, que foi na época que eu peguei os meus primeiros freelas. Até que um dia eu parei e pensei, olha, será que eu consigo viver só de freela? Será que isso é possível? Poxa, mas aí eu não vou ter os meus benefícios que a gente tem no CLT, eu não vou ter um plano de saúde, eu não vou ter aposentadoria, eu não vou ter férias. E aí eu peguei e fiz os cálculos, né? Eu calculei quanto eu demorava para redigir um texto de 500 palavras na época e multipliquei o valor de cada texto, né, pelo valor básico que a gente tem aí na tabela freelancer. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. E aí eu descobri que eu poderia ganhar até 4 vezes mais trabalhando apenas 2 horas por dia. Parece incrível, parece que eu tô te falando aqui isso para te convencer de que essa vida vale a pena, mas não, foi um cálculo bastante simples que eu fiz e eu não estava percebendo. Então, mesmo que eu não tenha esses benefícios diretos, apesar de eu conseguir, por exemplo, com a administração financeira tirar férias, eu posso eu mesmo contratar um plano de saúde, com os ganhos extras que eu tinha, né? Eu poderia cobrir todos esses, vamos dizer assim, benefícios com valores e ainda trabalhar menos. Então, se eu trabalhasse mais, se eu equivalesse ali as minhas horas, né? Então, imagina quais seriam os meus ganhos, fazendo um trabalho muito semelhante ao que eu já fazia. E o grande problema se torna a demanda. A gente tem medo, né? Será que eu vou conseguir ter demanda? Será que eu vou conseguir manter em dia aí esses freelas? Como que eu vou conseguir clientes? É exatamente isso que um empreendedor faz. É isso que o seu chefe, né? A pessoa que te contratou, ele faz. Ela está fazendo todos os dias. Trabalhando com riscos, tá? E por mais arriscado que seja, na maior parte das vezes vale a pena. Eu tenho isso para te falar e eu vou tentar te mostrar como foi o meu caminho até aqui. Nesse curso, a gente vai aprender a viver como freelancer, a se organizar como freelancer, a conseguir clientes, a estabelecer uma cartilha e com isso a gente vai aprender que esse formato de trabalho é um formato muito interessante. Tá bom? Até a próxima aula.